Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, e que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 342 e minguando até 948 dias, 21 de novembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem um trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Amor incondicional de Deus, cumplicidade do marido, parte 20. Peço a vocês que se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isso é importante. Tudo que está sendo dito nesse canal, neste blog, nesse título, é muito interessante. Vocês acompanhem tudo que está sendo dito. Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês possam acompanhar com mais praticidade, para que vocês possam, de uma certa forma, conscientizar de tudo e para que vocês deixem de ser essa vítima social. Se inscreva no canal, sinaliza o vídeo. Eu sempre pego a expressão de dentro da sociedade e trago para esse blog diário para que nós possamos compreender tudo de todas as formas, certo? As complicidades que estão gerando aqui em nossas consciências é de extrema importância, é de muito esclarecimento, muito grandioso. Se você tira um tempo para acompanhar tudo, pegue Deus lá do início. Deus, quando eu comecei o blog diário, porque se você chegou até aqui, não está entendendo nada, é porque vocês têm que rever, vocês têm que ver tudo que foi dito, certo? Eu comecei esse blog diário lá no início, esse canal lá no início. Hoje, né, estamos aí com 342 blogs diários. Se você pegar Deus do início e vir até aqui, eu tenho certeza que vocês não serão mais essa vítima social. Vocês estarão sendo gloriados com Cristo logo, logo. Eu não digo agora, porque esse momento que nós estamos passando por uma fase transitiva, essa fase transitiva é essa complexidade, tudo é espiritual. Até mesmo a nossa consciência interior, que é a palavra da vida, ela se formou uma ideia espiritual, joga para fora. Aí se você está difícil de entender os movimentos, entrando para dentro, onde que as pessoas dão a vida para a falsidade, entra para dentro, dá a vida para a falsidade, vai para fora, expulsa esses mal de dentro dele. Geralmente as inconsciências, eles absorvem essas crises para dentro dela, dá vida para a falsidade, mas os conscientes já jogam tudo para fora, quer saber de nada, vai tudo para fora, vai tudo para fora. As pessoas se conscientizam aí, certo? Para ter responsabilidade. Mas o que eu quero dizer? Essa fase transitiva, né, do anticristo para a consciência do corpo comum, essa fase transitiva, por exemplo,
é um confronto entre o anticristo e a nossa consciência. Vamos dizer isso logo. A nossa consciência interior contra o anticristo, né? O que vai vencer é a consciência a nossa consciência interior, é ela que vai vencer. Por que que nós sabemos que ela vai vencer? Porque ela é a origem de Deus, ela é a palavra da vida, ela é o que Deus preservou em nós, o nosso corpo, a nossa consciência, o nosso corpo interior. É ela que vai vencer, o anticristo vai embora. Aí você já vai para fora aqui de uma forma consciente. Aí essa postura do marido já vai ser consciente. Aí ele vai ter que trabalhar isso dentro da sociedade, representando a sua família, a sua família. Aí, se ele tiver dentro dos projetos ainda, que vai continuar os projetos, trabalho social ainda vai continuar, então ele vai representar uma autoridade de Cristo, um representante desta lei, várias cumplicidades policiais, tudo, eles têm uma postura de representar essa ideia, essa autoridade para a sociedade, certo? Hoje em dia tudo é complexo, né? Complicado. Não vamos entrar nesses detalhes, mas aí vocês compreendem que vai ser dessa forma. Todos esses corpos que têm a postura elevada, ele representa o relacional menor, o relacionamento social menor, aqueles que são dependentes, certo? O prefeito, por exemplo, ele governa uma cidade, então ele é a autoridade maior daquela sociedade, então todos aqueles que estão abaixo dele são um relacionamento social menor, né? O filho depende do seu pai, então ele é um relacionamento menor, ele é a dependência, ele é o amor incondicional menor, que é aquele que tem que ter consideração por todos aqueles que estão representando muito, certo? Representando muito. Tem que ter consideração por esses todos, ok? Vamos entrar nesse contexto. Depois que nós, né, nós falamos sobre a postura do marido, a forma em que eu me comportei dentro do meu relacionamento, né? Pode ser uma consciência do meu próprio corpo, ou ela pode ser uma consciência da minha própria esposa, certo? E Deus, eu posso relacionar eu a eu mesmo na minha consciência do meu corpo, ou eu posso relacionar esse corpo sendo a minha esposa, a minha parceira, certo? E que, de uma certa forma, pode ser esses dois ideais. Mas até então, eu quero que você entenda que existe essas duas possibilidades de eu estar falando de mim mesmo, certo? Ou eu estar falando da minha postura dentro da minha responsabilidade da minha família, sobre aquilo que eu tenho responsabilidade sobre a minha família, ok? Ou eu posso estar falando de mim mesmo. Existem essas duas possibilidades, da minha criancice, né, da minha formação, ou posso estar falando, né, da minha responsabilidade dentro da minha família, dentro daquilo que eu vivo no dia a dia. Vamos lá. E sendo assim, eu conheci no meu íntimo que a consciência da minha esposa, corpo, ela se precipitou no corpo para preencher esta independência e que foram formadas na sua criancice. E se ela não a encontrasse, ela ia se conscientizar em si mesma e relacionando ela mesma. E para conhecer isto de uma outra forma, podemos conhecer a confiança em si mesmo e mais ninguém. E sendo que a sua consciência ela ia e voltava para o seu corpo de origem e relacionando ela mesma no primeiro plano e no segundo plano por causa de sua independência que ela formou em sua criancice. Todos os corpos que apresentam uma dificuldade, né, não, elas vão perder as suas esperanças em outros, em coisas que estão fora dela. Hoje em dia é muito comum você ver um monte de portas fechadas, né, para ouvir aquilo que eles precisam ouvir. Eles ouvem uma coisa que não precisam ouvir e ouça aquilo que eles não precisam, eles ouvem, mas aquilo que eles precisam realmente eles não ouvem. Eles fecham a porta e não ouvem.
É possível, porque eles não têm mais confiança, né, não tem o político, religião, tudo, então criou uma barreira sobre aquilo que ele poderia conscientizar o bem. Isso não é só uma ideia, criança já vai se aplicando em tudo, mas entenda, aqui nós estamos falando da formação de uma criança, de como ela foi formada, a sua criancice, como ela se tornou independente, como ela relacionou isso para ela mesma, porque ela entendeu que se ela tivesse de fazer alguma coisa, ela tinha que fazer ela mesma. Então, na medida que ela ia e voltava relacionada, então ela ia e voltava, porque ela não tinha essa confiança, não tem essa confiança em nada que exterior. De outra forma, ela corria um risco dela precipitar sua consciência para tudo e nesse meio absorver uma coisa negada, absorver a confusão dos relacionamentos social. Então, ela abria a porta para uma coisa que não precisava né, e a consciência ficava se limitando. É difícil explicar isso, mas vocês entendam, né? À medida que você precipita a sua consciência, você absorve alguma coisa da sociedade. O certo é você ficar neutro, né? Apagar essas duas setas e ficar apenas no seu espaço de corpo, esperando para você ver o que você vai relacionar. A nossa presença do nosso corpo, ela traz essa ideia incrível. Eu não posso relacionar meu passado, nem posso relacionar meu futuro. Eu tenho que relacionar o meu presente. O que a pessoa representa para mim agora? Hum? É uma coisa boa? É isso que importa. Nada mais representa o que nós vivemos, ele é uma transmutação da nossa consciência interior, é a nossa realidade, é isso que nos faz quem nós somos agora. E o processo, ele é delicado e muito bom quando você chega a essa consciência de tudo. Vou fazer a formalidade desse texto mais uma vez, certo? Porque quando eu não consigo explicar ela de uma forma que eu possa explicar de acordo com a realidade entre dessa sociedade e aquilo que eu estou conscientizando da sociedade, eu pego esse contexto e esse contexto, quando ele está escrito, ele fala muito. Quando eu não consigo falar pelo contexto, eu consigo falar pela, pela expressão livre. E quando não é pela expressão livre, pelo contexto. Então, nós vamos fazendo essa mediação, expressão livre e pelo contexto e pelo aquilo que já tem. A expressão livre são aquilo que já tem dentro da sociedade, uma mediação das coisas que tem na sociedade com a minha consciência agora, fazendo essa mediação. Expressão livre e pelo contexto é a expressão que já vem escrita, nós trabalhamos dentro dela essa nossa ideia. Vamos repetir esse contexto, ok? Sendo assim, eu conheci no meu íntimo que a consciência da minha esposa, corpo, ela se precipitava no corpo para preencher esta independência e que foram formados na sua criancice. E se ela não a encontrasse, ela ia se conscientizar em si mesma e relacionando ela mesma. E para conhecer isto de uma outra forma, podemos conhecer a confiança em si mesmo e mais ninguém. E sendo que a sua consciência, ela ia e voltava para o seu corpo de origem, relacionando ela mesma no primeiro plano e no segundo plano, por causa de sua independência que ela formou em sua criancice. Próximo contexto. Sendo assim, eu conheci que a minha consciência E sendo assim, eu conheci que a consciência da minha esposa, corpo, ela permanecia precipitado no corpo. E quando não achava o seu relacionamento social, e sendo do seu marido, ela voltava com a sua consciência no corpo. Sendo assim, a sua consciência permanecia precipitado à procura deste seu relacionamento social e que poderia ser encontrado no seu marido até então. E com este ideal,
ela gerava cumplicidade para mim e de forma que ela procurava um marido para se responsabilizar pela sua função e não a encontrava, pois o marido, ele era neutro de sua consciência do exterior, de, da sua consciência do corpo exterior, e se mantendo ausente para sua esposa, e sendo assim, eu permanecia com a minha consciência ausente e conhecendo a sua própria dependência de seu marido e forçando o seu corpo a entrar em crise, ou por uma independência, ou por sua dependência, aonde a sua consciência saía à procura, ou por sua independência, onde a sua consciência não era dependente deste relacionamento, e trabalhando isso no exterior de corpo, tanto para o meu bem e como também para o meu próprio mal, permanecendo consciente entre uma coisa e outra. Muito interessante tudo que está sendo dito. Esse texto tem uma complexidade para falar em expressão livre, né? Porque ele próprio tem as suas responsabilidades dentro dele, mas aí vocês compreendam tudo que está sendo dito e que isso é importante, que se vocês entenderem o que foi dito aqui, nunca mais vocês vai ser uma vítima social. Esse corpo, né, do relacionamento, todos os corpos, ele representa uma ideia feminina, uma esposa, todos nós somos esposa. Aí você quiser entender isso, aí você vai entender quem é o marido, né, no caso, é Cristo. Cristo, né? E que hoje hoje ele ganha uma menção espiritual de anticristo, certo? Para representar a imagem desse corpo, certo? Igual está aqui, dividido. A imagem do corpo, certo? Para anticristo e a consciência desse corpo para a palavra da vida, a consciência desse corpo. Mas muitas das vezes é daqui para cá, por causa do anticristo, da confusão social, nós vivemos sobre a imagem do corpo, dando uma imagem para fora, relacionando tudo lá fora, de tudo lá fora. Aí vocês compreendam isso para que vocês possam se responsabilizar. Eu quero formalizar esse contexto por mais essa vez para a gente encerrar essa 20ª parte e assim a gente vamos dar mais continuação, né, para o próximo blog diário a gente vamos continuar falando sobre isso. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e sinalizem esse vídeo, isso é importante, ok? Sendo assim, eu conheci que a consciência da minha esposa, corpo, ela permanecia precipitado no corpo, e quando não achava o seu relacionamento social, e sendo do seu marido, ela voltava. E quando não achava o seu relacionamento social, e sendo do seu marido, ela voltava com a sua consciência no corpo. E sendo assim, a sua consciência permanecia precipitado à procura deste relacionamento social e que poderia ser encontrado no seu marido até então. E com este ideal, ela gerava cumplicidade para mim e de forma que ela procurava um marido para se responsabilizar pela sua função e não a encontrava, pois o marido era neutro de sua consciência do corpo exterior e se mantendo ausente para sua esposa, e sendo assim, eu permanecia com a minha consciência ausente e conhecendo a sua própria dependência de um marido, e formando o seu corpo, e forçando o seu corpo a entrar em crise, ou por sua independência e por sua dependência, aonde a sua consciência saía à procura ao ou por sua independência, aonde a sua consciência não era dependente deste relacionamento social, e trabalhando isso no exterior do corpo, tanto para o meu bem
e como também para o meu próprio mal, e permanecendo consciente entre uma coisa e outra. Vocês compreendam tudo que está sendo dito? Se inscreva no canal e sinalize esse vídeo. Vou terminando esse blog diário por aqui. Peço a vocês que se inscrevam no canal. Volte o vídeo se for possível. Existem várias formas da gente compreender. Toda vez que você volta ao vídeo e você vai compreendendo cada coisa, eu sempre vejo e revejo uma coisa. Às vezes faltou uma complexidade que eu vou me conscientizando. Quanto mais eu vejo, nunca vai repetir na minha consciência, porque eu vou trabalhar nisso na minha consciência. Para minha consciência nunca repete, porque sempre vai ser uma coisa que eu estou trabalhando, novas coisas sobre aquelas coisas. E para vocês vão ser a mesma coisa. Entenda que quando vocês vai se conscientizando, você vai entendendo tudo que está sendo dito, fala assim, é assim mesmo que aconteceu o tempo todo. Olha aí, dentro da sociedade, vocês vão ver que isso é dessa forma. O que eu quero que vocês compreendam? Todas as pessoas são boas, todas as pessoas são origem. Elas foram criadas no paraíso de Deus, elas têm os seus bens habitados nelas. O problema é que no meio dessa transição de governo, né, vamos entender isso, na transição de governo gerou muita complexidade para nós todos, certo? Nós não podemos olhar para trás e ver isso como uma coisa ruim, mas sim como uma coisa boa, porque a nossa consciência elas estão evoluindo para o bem, para que um dia a gente possamos relacionar isso uma coisa muito agradável, muito boa. Nada que a gente passou até agora a gente não poderia ter impedido de nada. Portanto, a gente, né, o que eu posso dizer? Nada que a gente vivemos pode ser evitado. Os processos da transição de governo é esse, certo? É de tirar esse governo do anticristo e voltar, devolver ele para Cristo e para que todos os corpos voltem às suas responsabilidades. Nesse tempo, tudo que aconteceu, todo trabalho são grandiosos, são todo bom, todas as complexidades que gerou são coisa boa. Sem essas complexidades, sem essa, a gente não poderia chegar a esses objetivos, a essas conclusões. A gente só estamos chegando a essas conclusões porque essas complexidades veio para nós, é a nossa realidade do dia a dia, ok? Eu peço a vocês que se inscrevam nesse canal, sinalize esse vídeo que é importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.